Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre os enviados de Deus, os emissários de Jesus, Sananda e Yeshua. Bom, seja como for, né? Deus, Atom, fonte divina e criadora, poder absoluto, o Altíssimo, não importa o nome, tal, assim como Jesus, Sananda, Yeshua, enfim. Existe um livro que se chama A Caminho da Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, através da canalização com Emmanuel, que foi o seu mentor. Bom, este livro traz muitas informações a respeito do trabalho cristão que estava sendo preparado, né? Então, esta obra, que considero uma obra-prima, traz muitas informações importantes que podemos hoje também compreender os desígnios de Deus e certos mecanismos também que são planejados, né, pela espiritualidade da luz, né, através da autorização divina, né, da permissão de Deus. Existiram muitos mestres, tá? Jesus, Sananda ou Yeshua, nosso grande mestre, enviou aqui em nosso mundo muitos espíritos eleitos, muitos emissários, tá? Estes emissários de Cristo vieram aqui trazer muitos ensinamentos para que a humanidade despertasse para a luz, tá? Então, Jesus, Sananda ou Yeshua, não é o único mestre, mas existiram outros grandes mestres também, que tinham o amor crístico dentro de si, possuíam a chama trina nos corações e trouxeram muitos ensinamentos divinos. Bom, este livro, A Caminho da Luz, de Chico Xavier, traz muitas elucidações a este respeito, tá? E vou tentar complementar aqui com o meu conhecimento, tá bom? Tentarei explicar alguns detalhes de acordo com aquilo que eu estudei também através de outras fontes, tá? Mas vamos lá. Jesus, o nosso grande mestre, que também é conhecido como Sananda, Yeshua, ele enviou aqui em nosso planeta muitos emissários e espíritos eleitos, para que estes mestres preparassem o solo terreno para a vinda dele, de Cristo, ou de Jesus Sananda, Yeshua. Então, estes espíritos eleitos, eles reencarnaram aqui no nosso planeta Terra para trazer a verdade de uma forma diferente, porque foram muitos mestres que aqui estiveram e que se esforçaram para trazer a verdade de uma forma diferente, mas vieram trazer a luz e os ensinamentos cristãos, né? Cada espírito eleito, cada espírito escolhido,
não somente por Jesus, mas por Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, é quem permite e autoriza tudo. Nada, absolutamente nada, passa sem a permissão e autorização de Deus. Então, podemos dizer que Deus enviou Jesus, Sananda, Yeshua, ao nosso mundo para que pudéssemos aprender com seus ensinamentos sublimes. E foi Deus também que permitiu e autorizou a vinda destes outros espíritos eleitos, destes outros emissários do Cristo. Porque o termo Cristo, que significa o ungido, não pertence somente ao nosso Mestre Jesus. Assim como o termo Mestre, Messias, não são exclusivos de Jesus. Jesus é o nosso grande mestre, é o Messias, é o Cristo, sim. Mas estes termos são títulos para designar a condição hierárquica daquele espírito. Então, Jesus, sim, é o nosso grande mestre, é o Messias, é o Cristo. Porém, houveram também outros Cristos e outros mestres e outros Messias aqui no nosso planeta Terra. Tá? Então, como disse para vocês, né, Cristo é um título, significa o ungido, assim como Buda é um outro título que significa o iluminado, assim como Messias, o enviado. Então, são títulos que não são de exclusividade de um espírito, né, mas pertencem a várias outras classes de espíritos que são considerados também mestres, Cristos, Messias, Budas. Tá? Então, Jesus, através da autorização e da permissão de Deus, vem governando o nosso planeta e vem também enviando seus emissários a fim de que o trabalho dele, de Jesus, possa ser propagado, disseminado cada vez mais em todas as épocas da humanidade. Então vamos lá. Antes de Jesus reencarnar aqui como Jesus, ele já havia reencarnado antes no planeta Terra em seus outros arquétipos ou outras personalidades ou seus outros fractais. Jesus, como um mestre no tempo da Atlântida, trouxe seus ensinamentos revolucionários naquela época. Sabemos que Jesus reencarnou aqui em nosso planeta Terra em outras ocasiões. E antes mesmo de se tornar quem ele se tornou, Jesus, houveram também outros grandes mestres que aqui estiveram, como Krishna, como Siddhartha Gautama, o Buda, como Confúcio, Lao Tzu, Chuang-Tzu, Lietzu, como também Akhenaton, como também Maomé, ou Mohammed, como também
outros grandes expoentes da luz. Maria, mãe de Jesus, José Saint-Germain, Kuan Yin, Zoroastro, Zaratustra, Moisés, Mahatma Gandhi, Allan Kardec, Chico Xavier, Paramahansa Yogananda, Gibran Khalil Gibran, Jiddu Krishnamurti, o Buda Mile, assim como muitos profetas da antiguidade, né? João Batista, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Malaquias, o profeta Isaías, o discípulo João Evangelista, meus amados irmãos, estou aqui tentando receber, absorver de forma intuitiva os nomes, porque são muitos, né? Foram muitos, né? Ramatiz. Então, assim, cada espírito que reencarnou em uma localização geográfica, em um país diferente, né? Cada espírito ele precisou se saturar de todo o conhecimento daquela tradição, daquela cultura, daquele costume, né? Por exemplo, tivemos várias culturas diferentes, né? Na Ásia, por exemplo, na China, no Japão, na Coreia, na Mongólia, em outros países da Ásia, assim como também na África, no Egito, na Europa, na cultura grega, romana, nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, citando aí então, por exemplo, as culturas que trouxeram muitos ensinamentos importantes, né? A cultura Inca, Maia, Azteca, os nativos da América do Norte, da América Central e da América do Sul, né? A cultura grega, romana, a cultura egípcia, a cultura chinesa, a cultura africana. Então, todas as culturas são importantes, porque cada cultura trouxe um ensinamento diferente para aquele povo. Então, cada povo situado em uma localização geográfica precisou, então, de ensinamentos que pudessem ser compreendidos, já que eles estavam mergulhados num tipo de tradição, costume, cultura, hábito diferentes. Então, imagine só aquele espírito de luz que precisou descer à Terra, reencarnar, precisou se adensar, ou seja, precisou, durante um tempo, preparar a sua vinda para cá, reduzir em uma porcentagem menor
sua frequência energética, seu padrão vibratório, seu quantum energético, né? Para que pudesse, então, estar aqui neste mundo de terceira dimensão, convivendo com outros, trazendo ensinamentos, sem que o espírito deste ser de luz prejudicasse o seu corpo físico e biológico, né? Então, espíritos, por exemplo, como do imperador da China, Huang Ti, que é o imperador amarelo, ou então, há muito tempo lá atrás, o espírito da primeira personalidade conhecida na cultura da China, que foi o imperador Fu Xi, o idealizador, o criador e fundador do I Ching, dos hexagramas, que mais tarde vieram a ser também codificados, complementados através de Confúcio e muitos outros mestres e sábios chineses. Estes espíritos precisavam se adaptar àquela cultura, tradição que exigia do espírito um esforço grande para se adequar, então, aos costumes diferentes daquelas nações. Muitas crenças religiosas, tá? Muitas religiões diferentes, muitos paradigmas, tabus, preceitos, precisaram, então, ser estudados, precisaram, então, ser codificados para que estes espíritos pudessem, então, falar a língua daqueles povos diferentes. Então, Jesus, ele precisou da ajuda de seus emissários. E Jesus os enviou a fim de que a humanidade pudesse evoluir e crescer, né? Porque Jesus, antes de conhecermos a figura de Jesus, ele já tinha reencarnado muitas vezes antes e preparado o nosso solo e a humanidade para as verdades celestiais. Então, Jesus, por exemplo, na época de Atlântida, como Aníbal, ele trouxe, então, seus ensinamentos, que na época já eram considerados revolucionários. Porém, a humanidade sempre ainda careceu de um nível de compreensão, porque a humanidade aqui do planeta Terra ainda é limitada. Precisou-se da ajuda sempre de espíritos mais evoluídos, para que o restante da humanidade pudesse também crescer e evoluir. O ser humano sempre precisará de uma figura ilustre para se apoiar, a fim de que possa seguir os passos daquele espírito de Skoll. Raros são aqueles espíritos que conseguem caminhar com as próprias pernas e seguir a sua própria luz, porque nós todos somos filhos de Deus. Deus criou todos os espíritos da mesma forma, tá? Então, todos nós somos fractais de Deus. Todos nós estamos em Deus e Deus está em nós, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Vós sois deuses. Então, em nosso espírito reside a centelha divina, a partícula de Deus. Então,
Se nós nos conectarmos com Deus, se nós entrarmos em sintonia com Deus, se nós buscarmos entrar na frequência de Deus, todos nós manifestaremos o amor dele, a luz dele. E dessa forma, entrando nesta conexão com Deus, os espíritos de luz se aproximarão e nos ajudarão também com seu suporte maravilhoso. Dessa forma, conseguiremos enxergar melhor os caminhos. Então, todas as nossas percepções físicas e extrasensoriais, ou seja, espirituais, elas se acentuarão. Começaremos a enxergar melhor, ouvir melhor, sentir melhor, porque a nossa conexão aumentou. E quando nós entramos em conexão com Deus, nossa frequência aumenta, nossa vibração, ou seja, nosso padrão vibratório também aumenta, se eleva, elevamos as nossas dimensões também. Então, todos os ensinamentos dos grandes mestres nos ensinaram isto, a nos aproximarmos de Deus. Então, não somente o mestre Jesus, Sananda e Yeshua, mas também todos os outros grandes mestres que aqui estiveram conosco, como eu já disse a vocês, mas repito novamente, Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, Krishna, Zoroastro Zaratustra, Maria de Nazaré, Saint Germain, os profetas da Bíblia, Allan Kardec, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, Kuan Yin, Xuanzhu, Lietzu, Fu Chi, Huang Ti, Gibran Khalil Gibran, enfim, e muitos outros grandes expoentes da luz, porque existiram não somente os grandes profetas, mas também alguns monges, sacerdotes, padres, apóstolos, que realmente estavam sintonizados com Deus, com a luz, com a espiritualidade da luz, e trouxeram de uma forma diferente seus ensinamentos importantes. Porque existiram alguns padres, alguns monges, alguns sacerdotes, apóstolos, profetas, que realmente estavam conectados com Deus, com a luz, e trouxeram muitos ensinamentos importantes. Estes espíritos estavam ali saturados de conhecimentos de acordo com a crença religiosa. Mas mesmo saturados, e mesmo que eles estivessem inseridos nas religiões diferentes, eles ainda trouxeram muitos ensinamentos importantes da luz. Então, nem sempre aquele enviado de Deus que está em uma religião, ele se portará da mesma forma que muitos outros líderes religiosos, porque existem alguns líderes religiosos que possuem uma visão mais universalista, possuem uma expansão de consciência muito maior, um despertar espiritual maior. Eles estão inseridos em algumas religiões para ajudar aquele povo que precisa daquela religião, porque existem pessoas que precisam das religiões, né? Existem indivíduos, pessoas, seres humanos ou espíritos que
precisam estagiar em algumas religiões para entrar em contato com o divino, né? Mas existem já muitas outras pessoas que não precisam das religiões. Essas outras pessoas já conseguem, por si próprias, estabelecer uma conexão com Deus, com a luz, e seguem seus caminhos. Não existe uma regra. Deus, o Todo-Poderoso, nos concede o livre-arbítrio e não nos obriga a nada. Porque Deus não vai punir, Deus não vai apontar com o seu dedo a falha de ninguém, Deus não vai julgar ninguém. Né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe, se assim o desejar, o seu caminho. Então, cada um escolhe que religião deve professar, cada um escolhe a sua religião, cada um escolhe o seu caminho espiritual, e está tudo bem. Cada um está num degrau evolutivo, cada um está numa escala evolutiva diferente. Existem gradientes diferentes nos níveis de evoluções espirituais. Então, cada um vai escolher um caminho de acordo com a sua condição e o seu nível espiritual. E está tudo bem, não tem problema nenhum. É como escalar uma montanha, tá? Para escalar uma montanha, existem vários caminhos, tá? Então, assim, olhando para uma montanha, vemos que a montanha tem a sua base, tem a sua estrutura, né, que se afunila, e tem o seu ápice, o topo ou cume. Então, para se atingir o topo, o cume, o ápice de uma montanha, existem vários caminhos para se chegar até o topo desta montanha. Estes caminhos poderão ser encarados de formas diferentes, né? Porque para subir uma montanha, estes caminhos se mostrarão diferentes. Existirão caminhos mais seguros, existirão caminhos mais tortuosos, existirão caminhos mais rápidos, existirão caminhos que estarão repletos de armadilhas, existirão caminhos eficientes, retos, econômicos, mas existirão caminhos também sinuosos, existirão caminhos mais longos, mais complexos, mais difíceis. No meio destes caminhos existirão obstáculos, desafios, algumas intempéries, percalços, empecilhos ou infortúnios. Mas, para superarmos estes maus augúrios, precisaríamos acreditar em nossos passos, em nossa determinação, em nosso foco, atenção plena, em nossa força, habilidade, competência, para superarmos todos estes obstáculos, tá? Porque a subida não é fácil, né? E para subirmos esta montanha, precisaremos nos despojar de nossa mochila pesada que está em nossas costas. Esta mochila pesada em nossas costas carrega uma infinidade de coisas que não haveria necessidade de carregarmos, né? Então, dentro desta mochila, existem inúmeros apegos, né? E coisas perniciosas, nefastas, pérfidas. Tá? Não somente apegos, mas
tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é maligno. Então o homem precisa se desapegar não somente de tudo aquilo que está dentro da mochila, de toda excentricidade, acúmulo, saturação de coisas inúteis, mas ele precisa também se livrar da própria mochila, para que este indivíduo então consiga caminhar com as próprias pernas, sem tropeçar em nada, para que seus joelhos, para que seu quadril, suas pernas, para que sua coluna, seu tronco, seus braços e sua cabeça possam então estar alinhados, caminhando com passos firmes e não trôpegos, olhando para frente, se libertando deste peso desnecessário nas costas, porque somente assim, se libertando desta mochila pesada nas costas, mochila esta saturada de apegos inúteis, que somente atrapalhariam a caminhada, a escalada e o grande salto e o voo derradeiro deste espírito, porque a mochila pesada nas costas, como sinal de um apego excessivo e desnecessário, somente aterra o homem e o impede de caminhar, escalar montanhas, dar o seu salto e o voo derradeiro, né? Então, o espírito precisa se desapegar para que ele possa se elevar, se sutilizar. Então, o Mestre Jesus, ele nos ensinou isto. Não somente o Mestre Jesus, mas todos os outros mestres que aqui estiveram. Tá? Então, por exemplo, na China, de acordo com Emmanuel, né, a árvore genealógica mais antiga aqui do planeta Terra, a China antiga, ela nos conta a história de Fu Xi, o primeiro imperador, aquele que idealizou, fundou e criou o I Ching e seus hexagramas. Ele trouxe um conhecimento cosmológico importantíssimo, não somente à civilização chinesa, mas a toda a civilização humana. Né? Então, seus conhecimentos celestiais ajudam até hoje toda a humanidade. E pasmem, a grande maioria ainda não compreendeu, não compreende estes códigos inseridos no I Ching, trazidos por Fu Xi, porque é necessário se conectar com Deus, entrar na frequência de Deus, para compreender realmente o significado destes ensinamentos milenares. Tá? Então, Confúcio, o rei Wen e muitos outros expoentes da luz ajudaram na codificação do I Ching. Então, depois de Fu Xi, muitos outros grandes expoentes da espiritualidade da luz reencarnaram na China para trazer ensinamentos complementares. Por exemplo, como o imperador chinês, o imperador amarelo, Huangdi, que é considerado o pai da medicina. Ele trouxe muitos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, mas também ensinamentos espirituais, e trouxe também uma prática, uma espécie de Qigong primitivo para auxiliar a civilização humana a fim de conquistar a saúde física, mental, espiritual e energética. Né? Então, ele trouxe muitos exercícios terapêuticos, exercícios corporais. Né? Depois vieram muitos outros, como Lao Tzu, Confúcio, Chuang-Tzu, Men-Tzu, Lie-Tzu, Kuan Yin. Vieram grandes mestres do Tao, né?
do caminho e trouxeram muitos ensinamentos importantíssimos para aquela cultura chinesa, que se disseminou, se propagou também em outros países, né? Então, a cultura chinesa, a filosofia chinesa acabou também influenciando outros países asiáticos, tá? Como Japão, Coreia, né? Filipinas, Indonésia, Malásia, Vietnã, né? Singapura, Tailândia, Birmânia, Camboja, Laos, enfim, são muitos os países, né? Como a própria Mongólia, Tibete, Taiwan, alguns países que se tornaram independentes com o passar do tempo. Então, todos estes outros países adaptaram este conhecimento e acabaram também influenciando os seus povos através destes ensinamentos, né? Então, cada nação diferente, cada país diferente, precisou também se adaptar de acordo com sua tradição, sua cultura, seu costume, e trouxe estes ensinamentos de uma forma adaptada, né? Então, por exemplo, no Japão, a Kuan-Yin, que é conhecida como Kannon, ela também vem sendo cultuada pelos japoneses e seus ensinamentos também influenciam aquela nação, né? Por exemplo, na Índia, a Kuan Yin, que é conhecida no Japão como Kannon, e na Índia como Avalokitesvara, ela é conhecida com seus nomes diferentes, de acordo com cada país, cada nação. Aquele ser espiritual tem um nome diferente, de acordo com cada cultura, tradição, nacionalidade ou país, né? Então, cada país precisou se adaptar de acordo com seus costumes e tradições, né? Então, as culturas são diferentes. Então, Kuan Yin, na China, Kannon, no Japão, Avalokitesvara, na Índia, é o equivalente, por exemplo, ao que conhecemos como energia vital, ou Qi, na China, Qi, no Japão, Prana, na Índia. Então, todos os conhecimentos passaram por adaptações, de acordo com cada cultura, tradição, costume, nacionalidade de cada região ou país. Tá? Então, vieram também mais tarde Siddhartha Gautama, o Buda, trazer os ensinamentos do mestre. Né? Existiram também outros Budas. Né? Existe o Buda Mile, que é um Buda chinês, conhecido aqui no Ocidente como o Buda sorridente, né? Mas foi um Buda chinês. Né? O nome dele era Mi Le Fu Shi. Então, o Buda é um título, porque existiram outros Budas. Né? Siddhartha Gautama, na Índia, Mi Le Fu Shi, na China e em outros lugares. Assim como Jesus, o nosso grande mestre, conhecido como Cristo, temos também o nosso Cristo planetário, né? O Cristo planetário, que possui uma hierarquia no plano espiritual acima, quem cuida aqui, né, também do nosso planeta, que também é um ser espiritual extremamente evoluído, né? Mais evoluído que o próprio Jesus. É o nosso Cristo planetário. E existem outros Cristos também em outros mundos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, Jesus, Sananda e Yeshua é o rei de Nebadon. Nebadon é o nosso universo, tá bom? Então, Jesus, ele possui uma evolução espiritual estrondosa, tá?
ele é extremamente evoluído. Ele é o rei de Nebadon, é o rei do nosso universo, tá bom? Porque existem outros universos dentro de outros universos. Se vocês lerem o livro de Urantia, vocês vão ver que Nebadon é mais um universo dentro de Orvonton. Orvonton é um super universo, tá bom? Então, Orvonton abriga não somente Nebadon, mas outros universos, tá? Orvonton é um dos 7 super-universos. Então existem mais outros 6 universos. E no meio destes 7 super-universos, existe um universo central, conhecido como Ravonna, ou Ilha do Paraíso. Tá? Então, Ravonna, ou Avona, ou Ilha do Paraíso, é um universo central que fica ali no centro, em volta dos 7 superuniversos. Tá? Este universo central é como se fosse uma espécie de fractal de Deus. É apenas uma pequena partícula de Deus, o universo central. E só conseguem entrar no universo central os espíritos mais evoluídos, né, destes superuniversos, porque a frequência energética é poderosíssima. Poderia dizimar um espírito a quilômetros de distância ou a anos-luz de distância, né? Caso o espírito não esteja em um nível evolutivo adequado. Então, o Mestre Jesus, ele consegue entrar no universo central, tá bom? São os espíritos mais evoluídos ali destes universos, destes super-universos, né? Que conseguem adentrar o universo central, tá bom? Então, Avona ou Ravonna, a Ilha do Paraíso, juntamente com 7 super-universos, eles estão dentro de uma bolha que se fractaliza e permeia os multiversos. Então, o universo central e os 7 superuniversos estão dentro de uma bolha. E existem outras infinitas bolhas que compõem seus universos centrais, seus superuniversos, seus ultra-universos. E existem universos que estão em outras localizações inimagináveis para a nossa compreensão, porque não tem fim, tá? Os universos são infinitos, não tem fim, né? A obra de Deus é infinita, não tem fim, tá? Então, assim, Deus não comete nenhum equívoco em sua obra, mas Deus sempre criou. Então, os universos são infinitos. Nebadon, que é o nosso universo, que está dentro do universo de Orvonton, do super-universo de Orvonton, né? Nebadon é o nosso universo infinito. Porque todo o universo, ele é um universo finito, mas infinito. Ou seja, todo o universo, ele possui uma finitude que se expande. Ou seja, todos os universos estão em constante expansão. E essa expansão é eterna. Então, o nosso universo já é infinito. O nosso universo já é algo assim inimaginável. E Jesus é o mestre, é o rei de Nebadon, tá bom? Então, para vocês compreenderem um pouco melhor sobre esta dimensão, né? Existem outros universos inimagináveis, né? Portais dentro de outros portais, universos dentro de outros universos, micro-universos, macro-universos, né? Tudo isso é importante para a nossa expansão de consciência. Isto se trata de uma educação consciencial, tá bom?
Jesus procurou trazer esses conhecimentos, mas na época, quando encarnou como Jesus, os povos ainda não estavam preparados para esse tipo de conhecimento. Né? Por isso que Jesus, né, quando indagado sobre o que seria a verdade, ele não disse tudo sobre a verdade, porque não compreenderiam. Né? Foi necessário, então, que seus emissários, seus ajudantes, os espíritos eleitos, não somente por Jesus, mas por Deus também, né? Porque Deus é quem permite e autoriza. O planejamento é todo de Deus. E Jesus, sob autorização de Deus, enviou, né? Comandou, ordenou, então, a encarnação desses espíritos eleitos, destes emissários da luz. Todos eles, então, trouxeram uma bagagem riquíssima de conhecimentos. Né? Siddhartha Gautama, na Índia. Né? Na Índia tiveram outros grandes expoentes, não somente Siddhartha Gautama, o Buda, mas também Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, Krishna, que encarnou muito tempo antes de Siddhartha Gautama. Né? Krishna. Mais tarde vieram também outros grandes expoentes da luz, né? Muitos mestres, gurus, como Mahavatar Babaji, vieram também Jiddu Krishnamurti, né? Vieram muitos gurus que trouxeram, né, mensagens de luz, não somente para a civilização hindu, mas para o mundo. Né? Existiram muitos gurus famosos. Né? Hoje vemos Sadhguru, né? Já vieram aqui Osho, Sri Chinmoy, né? Enfim, Madre Teresa de Calcutá. Vieram muitos seres iluminados da Índia, né? Trazer aquele grande conhecimento milenar também. E no Japão, na Coreia, na Tailândia, vieram também outros grandes expoentes, né? Masaharu Taniguchi, no Japão, né? Existiram monges, sacerdotes antigos, né? De várias seitas, várias escolas, né? Por exemplo, Dalais Lamas, monges budistas, sacerdotes taoístas, né? Confucionistas, mestres hinduístas. E na Europa tiveram também os druidas, né? Tiveram grandes mestres, filósofos, né? Como Platão, Sócrates, Aristóteles. Enfim, tiveram muitos filósofos gregos, né? Que trouxeram seus grandes conhecimentos e sua grande contribuição, né? Para o mundo. Sêneca, na Índia, Tagore. Né? Então, na França, na Itália, na Europa em geral, reencarnaram grandes artistas, poetas, filósofos, que trouxeram muitos ensinamentos da luz. Né? Existiram grandes artistas, músicos, filósofos, videntes, como Nostradamus. Né? Todos eles trouxeram ensinamentos da luz. Né? Não somente os sábios, os profetas, mas também os artistas, músicos, compositores, artistas, pintores, escultores, filósofos. Né? Foi uma época áurea
de grande conhecimento e iluminação, né? E aqui nas Américas também, né? O que dizer da América do Norte, da América Central e da América do Sul, né? Tiveram também seus grandes expoentes. Por exemplo, aqui nas Américas, né? Chico Xavier, que com a contribuição de muitos médiuns trouxeram muitos ensinamentos valiosíssimos da luz para a evolução aqui da nossa nação, né? E da civilização humana de forma geral, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Hercílio Mais, Rubens Saraceni, Roger Bottini Paranhos, né? Existiram grandes médiuns aqui no Brasil, né? Grandes expoentes aqui no Brasil, né? E citando todos eles, não posso deixar de citar também o trabalho do médium Pedro Augusto, tá? Que começou seu trabalho na Casa Plataforma de Oração e agora conta com seu canal, né? Espiritualidade com Pedro Augusto, né? E para quem não sabe, Pedro Augusto é a reencarnação não somente de Allan Kardec, mas foi a reencarnação do Anunnaki, Enki, né? Também foi a reencarnação de Akhenaton, do profeta Ezequiel, Sansão, Mahavatar Babadi, Allan Kardec. Foi também, na época de Atlântida, Adonis, né? Foi o Cavaleiro da Estrela Guia, citado na obra de Rubens Saraceni. Enfim, e muitas outras encarnações, né? O Pedro Augusto é o fractal de Jesus, ele é o primogênito, ou seja, Pedro Augusto foi o primeiro espírito criado por Jesus a partir de seu próprio espírito, né? Então, Pedro Augusto é um fractal de Jesus, né? É a sua chama gêmea. Então, Pedro Augusto, ele é o nosso enviado, né? Ele é o grande enviado de Deus e é o enviado de Jesus para esta grande obra, porque Jesus está à frente desta obra, né? Então, Pedro Augusto, juntamente com outros médiuns, vem disseminando, né, as novas verdades que a espiritualidade da luz está trazendo através da autorização e da permissão de Deus, tá bom? Então, Jesus, o nosso mestre, com sua sabedoria, com a sua majestade, planeja, programa, organiza e administra todo o trabalho aqui da nossa humanidade. Jesus, que sempre esteve em frente a esta obra deste planeta, porque é o atual governador deste planeta, né? Sempre enviou seus emissários e agora envia o seu grande emissário, né? O seu filho, né? Pedro Augusto, para nos auxiliar, né? Então, Pedro Augusto veio com essa obra maravilhosa para alavancar a evolução da humanidade, para trazer muitas revelações, muitas verdades novas, informações imprescindíveis para o despertar espiritual da humanidade, para a expansão de consciência também. Mas existem outros grandes médiuns e trabalhadores da luz que estão também corroborando, participando deste trabalho de Jesus, tá bom? Só precisamos tomar um certo cuidado, porque, como sempre, não somente nos dias de hoje, mas sempre existirão e existem espíritos que estão sintonizados com as trevas, né? Estão em sintonia, em conexão e afinidade com as trevas. E existem muitos trabalhadores, muitos médiuns que não estão conectados com Deus e nem com a luz. Mas, ao contrário, né? Existem médiuns e trabalhadores que estão sintonizados e conectados com as trevas. E estes
eles tentam atrapalhar e atrasar os planos da luz, né? De forma inútil. Então, temos que discernir, diferenciar, né? O trabalho daquele que é da luz e aquele que é das trevas. Então, precisamos orar e vigiar, precisamos enxergar melhor aqueles que estão vibrando na luz e aqueles que estão vibrando nas trevas, para que não caiamos em armadilhas, né, arquitetadas pelas trevas, porque as trevas querem prejudicar os planos da luz, atrapalhar e atrasar os planos de Deus. Mas todo este esforço é em vão, porque Deus já determinou, né, que o planeta Terra, conhecido como Gaia, né, passe agora a condição de um planeta de regeneração. Então, estamos, né, nos esforçando ao máximo para que o nosso planeta, então, ele possa evoluir de forma mais rápida, né? Então, o planeta já está dando seus passos iniciais para se tornar um planeta de regeneração, né? De acordo com uma mensagem, uma canalização de Maitreya, né, o planeta Terra, desde o dia 21 de dezembro de 2022, já se encontra em quinta dimensão. Então, o planeta Terra, ele já está em quinta dimensão desde o dia 21 de dezembro de 2022. Mas nem todos estão nesta condição, neste patamar, né? Muitos ainda vibram na terceira dimensão. Tá? São poucos aqueles que vibram na quarta, na quinta dimensões, e muitos poucos ainda vibram acima da sexta, sétima, oitava dimensões, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que eu possa ter contribuído. A mensagem que fica é a seguinte: as religiões diferentes, elas são necessárias porque os espíritos ainda apegados a um sistema de crenças, a dogmas, a rituais, alguns preceitos, eles ainda não conseguem, por exemplo, caminhar com as próprias pernas e precisam se apoiar em alguma religião. E está tudo bem. Tá? Tudo bem. Então, assim, devemos respeitar as crenças religiosas de nossos irmãos, mas as religiões estão fadadas a ruírem no momento certo. Com as revelações, as novas verdades trazidas pela espiritualidade da luz, todas as religiões, elas deixarão de existir. Né? Todas as religiões implodirão. Por quê? Porque as novas verdades que chegarão vão acabar por si só destruindo estas crenças religiosas ou as religiões, tá bom? Então, se formos analisar espiritualmente, de acordo com o que a espiritualidade da luz está trazendo para nós, não é necessário nos apegarmos a rituais, ritos, dogmas, tá bom? Precisamos ter uma visão mais universalista, sem preconceitos, né? Porque Deus não é religião. Jesus não é religião. Os outros grandes mestres também não são religiões. Então, assim, o que Jesus trouxe, o que os emissários e os enviados de Jesus trouxeram, foram verdades, foram ensinamentos, lições. Né? E os homens transformaram os ensinamentos dos mestres em religiões. Este foi o grande problema. Né? Então, quando Jesus esteve aqui ensinando o caminho, os homens sentiram a necessidade de criar uma religião. Né? Quando outros mestres aqui estiveram, como
Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, Zoroastro, Zaratustra, Maomé e muitos outros mestres, após o desencarne de todos eles, os homens sentiram a necessidade de criar religião. Após o desencarne de todos estes mestres, os homens criaram as religiões. E foi aí o grande erro, porque criando religiões, eles tentaram cristalizar, engessar, limitar os ensinamentos dos mestres. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe e os outros grandes mestres trouxeram como ensinamentos para o nosso aprendizado são caminhos para a nossa evolução espiritual. Não são religiões. Então, a religião foi criada pelo homem. Então, a religião ela é limitada. A religião é limitada pela sua doutrina, pelos seus dogmas e pelos seus rituais. Né? Então, as religiões estão com seus dias contados. Tá bom? Não devemos nos apegar às religiões. Devemos, sim, respeitar, não ter preconceito, não julgar, condenar, criticar, né? Não usar de maledicência para desrespeitar o próximo, o nosso irmão, né? Porque, agindo dessa forma, estaremos nos conectando com as trevas. Devemos, sim, respeitar a crença de cada um, porém, o aviso, o alerta que chega é que as religiões estão com seus dias contados, porque as verdades que serão trazidas pela espiritualidade da luz libertarão todos os homens das religiões, porque não há necessidade de seguir uma religião, sabendo que Deus não é religião, tá bom? Se pudermos colocar desta forma, né, a melhor religião é o amor, e Deus é amor. Então, a melhor religião é Deus, é o amor, né? O mais importante é você se conectar com Deus, se conectar consigo mesmo e manifestar a luz, o amor e o poder de Deus. É você ser Deus em ação. Jesus já trouxe este ensinamento. Vós sois deuses. Outras culturas, outros grandes mestres trouxeram também este ensinamento, mas muitos não compreenderam. A maioria não compreendeu o que o Mestre Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou foi de uma forma simples, clara, concisa, coesa e eficiente. E mesmo assim não entenderam. Outros grandes mestres trouxeram seus ensinamentos, alguns de forma simples, outros de forma enigmáticas ou complexas, né? Mas todos eles trouxeram ensinamentos cristãos. Todos os outros grandes mestres prepararam o solo, o terreno para a vinda de Jesus, né? Antes de Jesus encarnar como Jesus, há 2023 anos atrás, outros grandes mestres, né, já estavam preparando o solo, o terreno aqui, ensinando a humanidade para a vinda de Jesus. E mesmo assim, muitos poucos compreenderam, porque a grande maioria da população, da civilização humana, ainda era muito primitiva, era muito arcaica, era muito brutal, agressiva, era uma civilização ainda embrutecida, e muitos poucos compreendiam os ensinamentos de Jesus e de outros mestres. E pasmem, até hoje, a grande maioria ainda não compreende. Então,
será necessário que novas verdades venham. Tudo aquilo que foi, por exemplo, ensinado por Jesus e pelos grandes mestres, será trazido novamente para todos nós de uma outra forma. Então, os espíritos já estão trazendo novas verdades, novas revelações, muitos exortando para que a humanidade desperte de uma vez por todas. Então, os emissários de Jesus, os eleitos, que reencarnaram em épocas imemoriais, em épocas remotas, que prepararam o solo, o terreno para a vinda dele, continuam trazendo as verdades de Deus através dos médiuns que estão sintonizados com a luz. Sejam eles os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os guardiões planetários, os mestres ascensos, os avatares, os extraterrestres da luz, os Exus, os pretos velhos, os caboclos índios, pombas giras, ciganos baianos, enfim, toda uma gama de espíritos que se revestem com suas roupagens espirituais, né? Porque existem roupagens espirituais diferentes, mas o espírito consegue, de acordo com a sua evolução, transitar em vários lugares usando várias roupagens espirituais, tá bom? Então, um espírito pode, em determinado momento, usar a roupagem espiritual de um Exu, em outro momento, de um preto velho, em um outro momento, de um médico, em um outro momento, como um guru, como um mestre sábio, em um outro momento, como um guardião planetário, se assim ele for. Então, os espíritos se utilizam de suas roupagens espirituais. O próprio Jesus, o nosso mestre, Sananda Yeshua, já vestiu várias roupagens espirituais. Jesus já incorporou como Exu, um guardião, um preto velho, um médico, um extraterrestre. Então, essas roupagens espirituais são utilizadas de acordo com o nível de entendimento do encarnado. Porque existem encarnados que não acreditam ainda em certas coisas devido à sua limitação de visão. Então, muitos possuem uma visão estreita de espiritualidade, tá? E influenciados pelas suas crendices, pelas suas crenças religiosas, muitos não acreditariam. Então, os espíritos precisam usar estratégias para se transfigurarem, usam roupagens diferentes para que aqueles seres encarnados possam aceitar aqueles ensinamentos. Porque existirão pessoas inseridas em algumas religiões que não acreditarão, não aceitarão, por causa de sua limitação espiritual, de sua visão estreita, né? Então, os espíritos precisam utilizar alguns subterfúgios, algumas estratégias para se comunicar, tá bom? Porque se o espírito vier em sua roupagem própria, muitos não acreditariam, né? Por exemplo, se Jesus aparecesse como ele é em algum centro espírita, ou terreiro de Umbanda, alguma igreja, algum templo, muitos não acreditariam. Então, Jesus, ele usa uma roupagem espiritual diferente, a fim de que aqueles seres encarnados possam, então, aceitar, acreditar, receber
e não possam chocar, entrar em perturbação, porque muitos ainda não estão preparados. Existem aqueles que idolatrariam Jesus, se jogariam no chão, se prostrariam, chorariam, começariam a idolatrá-lo, e Jesus não quer isto. Muitos outros não acreditariam, muitos achariam que se trata de uma ilusão holográfica, né? Um holograma. Outros pensariam ser uma estratégia das trevas, né? Espíritos obsessores. Enfim, muitos ainda não estão preparados, porque estão distantes de Deus, distantes da luz, distantes da conexão com o divino, com a fonte divina e criadora. Então, para que um espírito consiga identificar se o espírito é verdadeiro ou enganador, o espírito precisa estar realmente conectado em Deus. Quando o espírito está conectado em Deus, quando o espírito está na frequência de Deus, sintonizado com Deus, este espírito ele consegue perceber a energia. Este espírito ele consegue perceber a energia emanada não somente através das palavras, das irradiações de pensamentos, mas da própria energia envolvida, de sua visão, de sua percepção, de sua intuição. Então, é preciso estar conectado verdadeiramente com Deus para discernir quando o espírito é verdadeiro ou é enganador, tá bom? Jesus também trouxe estes ensinamentos e vem trazendo estes ensinamentos através de seus escolhidos, de seus médiuns e trabalhadores da luz, né? Existem muitos médiuns que trabalham para a luz, alguns médiuns conhecidos, outros médiuns anônimos. Porém, existem médiuns de provas e expiações que foram criminosos cósmicos, e estes médiuns sintonizados nas trevas, né, eles destoam com os ensinamentos, e precisamos discernir, diferenciar. Como fazemos isto? Através da nossa conexão com Deus, né? A conexão com Deus verdadeira, ela requer que nós façamos uma reforma íntima, uma renovação interior muito profunda, né? Em todos os níveis, tá bom? Não somente espiritual, mas o energético, o mental, o físico. Porque até o aspecto físico participa. Porque para que um espírito evoluído, com uma consciência já expandida, possa, então, abrigar um corpo físico e biológico, né? É preciso que este corpo físico, biológico, precise estar em condições para abrigar esta consciência, este espírito já elevado, porque as energias mais sutis deste espírito, que é mais elevado, que tem uma consciência mais elevada, exige que o corpo físico e biológico também passe por uma transmutação importante em seu código genético, em seu DNA. Este corpo físico precisa se sutilizar, ser mais cristalino, e é o que está acontecendo, né? Com a aproximação de Nibiru, do astro intruso, de acordo com as palavras de Nostradamus, o monstro, Quiron, de acordo com Chico Xavier, muitos outros nomes, né? Hercólogos, Nibiru se aproxima da nossa galáxia, do nosso sistema solar, do nosso planeta, e muitas transformações já ocorrem e ocorrerão de forma mais ostensiva, né? A influência também do Sol central de nossa galáxia, né? Alcione, também influencia de forma contundente essa transmutação, tá bom? Então, Nibiru, a influência do flash solar do Sol central de Alcione, que está em nossa galáxia, assim como a transmutação de nossos corpos
Tudo isso faz parte de um processo de transição planetária, programada por Jesus, né? E promulgada, né? Determinado, autorizado por Deus. Então, essas transformações farão com que os humanos escolham de que lado estão, né? Então, quem estiver vibrando nas trevas, com a aproximação de Nibiru aqui no nosso sistema solar, terão suas energias potencializadas. Mas quem estiver vibrando na luz também terá suas energias exacerbadas. Ou seja, quando o Nibiru estiver próximo do nosso planeta, todos aqueles que estiverem vibrando nas trevas ficarão piores. Mas aqueles que estiverem vibrando na luz ficarão melhores. A influência do flash solar do Sol central de Alcione vem mostrar toda a verdade, tá? Vem clarear, iluminar, mostrar toda a sujeira, podridão, para que seja limpa e higienizada. Então a verdade, ela entra para mostrar aquilo que precisa ser modificado. A luz entra e mostra toda a verdade. E os nossos corpos físicos passam por um processo também de mudança, uma reconfiguração biológica para que esta nossa nova consciência possa abrigar. Porque para permanecer num mundo de quinta dimensão, é necessário que nós nos elevemos, se utilizemos para a quinta dimensão. E para que um corpo físico suporte uma consciência de quinta dimensão, ele precisa ser modificado também, a fim de que ele suporte já a evolução espiritual desta consciência. Tá bom? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Jesus trouxe todo este conhecimento, mas a maioria não entendeu. Então, novamente, mais uma vez, Jesus envia seus emissários, os espíritos eleitos, para trazer essas novas verdades, a fim de que possamos expandir a nossa consciência e despertarmos espiritualmente. Tá bom? E o Pedro Augusto é o escolhido, é um emissário de Cristo, vem fazendo um trabalho magistral, magnânimo, neste trabalho da luz, assim como outros médiuns também. Então, Jesus, de forma maravilhosa, trabalha em conjunto com todos estes espíritos de luz para a evolução derradeira do nosso planeta e de toda a civilização. Agradeço muitíssimo a todos vocês, que possamos então nos conectarmos com Deus, que possamos nos sintonizar com a luz, para que propaguemos e disseminemos todos esses ensinamentos de Jesus e de seus emissários, dos enviados do Cristo, que trabalharam sempre ao seu lado. Né? Gratidão, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.